Olá e sejam bem-vindos a mais 30 minutos de conversa da treta. Olá, Rafael, como estás? Está tudo bem. Estás muito empenado? Estou um bocadinho aleijado. Este fim de semana nós estivemos em mais uma grande edição de uma das clássicas mais rápidas e divertidas do país. É a única clássica que eu conheço. Seguramente. Ou antes, é a única clássica onde eu já fui. E portanto foi um pancadão jeitoso, porque apesar dos anunciados 600 de acumulado nos 114 km, que é muito pouco, aquilo é durinho. O ritmo que se mete por lá fora é bem durinho, mas foi um fim de semana 5 estrelas. Foi sim, senhor, um fim de semana espetacular que eu sugiro a toda a gente, se vocês querem perceber aquilo que nós estamos a falar, para o próximo ano. Fica para o ano. Agora, para este já vão tarde. Quem participou. Eu até recebi 2 mensagens muito engraçadas porque utilizaram a mesma expressão que foi... aliás, até nós ficarmos lisonjeados e contentes, que é: o vosso selo de qualidade não desilude. 2 pessoas que utilizaram exatamente a mesma expressão e eu achei interessante, porque nós vimos a falar da Aveiro Spring Classic desde o ano passado que participámos, e este ano encorajámos muita gente a ir, levámos muita gente da nossa parte a ir pela primeira vez. E acho que foi um tremendo sucesso, mais um ano espetacular, e este ano ainda melhor porque o domingo teve incrível, o tempo no domingo teve incrível, o percurso estava sequinho, estava espetacular, foi um dia incrível em cima da bicicleta. Não, nós tivemos efetivamente pelo caminho muita gente, pelo caminho e não só, muita gente a dizer que estavam lá a experimentar aquilo porque nós... falamos tão bem que quiseram ir ver. No final, até eu estava para lavar a bicicleta e veio um Délio, um grande abraço para ti. Conheci lá o Délio e ele veio ter comigo a dizer que estava lá porque a maneira como nós falámos, ele foi lá experimentar e eu só lhe perguntei: e já agora, desiludido? Ele: não, muito pelo contrário, está espetacular. Pusemos lá 7 clientes nossos, internacionais, russos, que adoraram a experiência. Também foi a primeira participação deles numa prova em Portugal para em alguns foi a primeira vez e todos eles estavam maravilhados com a experiência. Isto tudo só é possível graças ao grande trabalho que está por detrás, aquele trabalho que nós não assistimos, porque nós apenas montamos em cima da bicicleta e percorremos aquelas estradas, mas isto só é possível graças ao grande trabalho que está daquela organização gigante. Olha, podemos falar disto um bocadinho mais à frente, mas só para dizer, eu quero falar sobre neste CLC, quero falar sobre a hegemonia, o domínio absoluto da Roda 32 no Cape Epic, ok? E vamos falar também sobre... um tema incontornável, não é? Tadej Pogačar. É verdade. Nós às vezes tentamos evitar falar mas tem que se falar da estrada, porque caramba, nós somos do BTT mas hoje é impossível nós não falarmos daquilo que aconteceu no fim de semana, portanto vamos lá. Olá a todos, sejam bem-vindos, vamos para mais um CLC. Ora então, e sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um episódio. Só para terminar, efetivamente, eu quero deixar aqui uma vez mais um abraço ao João Cabreira, que é a cabeça de toda uma organização. Não é sozinho, ele sozinho... Ele lá está, ele é a cabeça... Ele é o maestro por detrás, depois de muita gente que toca muitos instrumentos, não é? E que é graças a toda a gente, toda a gente que se articula, que depois eu acho que nós temos esta experiência que é simplesmente fantástica. Deixa-me agora tocar aqui num ponto. Vou pôr aqui agora as brincadeiras de parte e vou falar de uma forma muito, muito, muito séria. No fim de semana passado, não este do Aveiro Spring Classic, tivemos algo muito sério e até trágico, uma vez mais. Tivemos numa prova oficial de júniores um atropelamento em massa. Segundo sei, foram 11 atletas que foram atropelados pela mesma situação, um carro que entrou em contramão. Eu não vou adiantar muito mais porque nós não sabemos neste momento, ou eu não sei se foi a senhora que desobedeceu a condutora. Mas o que tenha sido é sempre lamentável. Não é? Que entrou em contramão e desobedeceu às autoridades, ou se foi a autoridade que por erro deixou passar, não sabemos. Aquilo que eu sei, porque já tive a oportunidade de estar a conversar com o pessoal da Brigada Trânsito que acompanha a volta a Portugal, e uma das coisas que me foi reportado na altura que eu tive essa conversa, é que eles mesmo como autoridade, eles têm muitos problemas com automobilistas que não respeitam. Mesmo sendo uma autoridade, eu tive uma vez um agente que me disse, eu cheguei a dar voz de prisão
a um indivíduo. Tive outro que me disse que se meteu dentro do carro para tirar a chave de dentro porque a pessoa não queria respeitar. Tenho um cliente nosso que terminou a carreira durante uma prova de ciclismo profissional, ele era profissional, ele ia na fuga e um carro em contramão deixou, na altura, deu-lhe cabo de uma perna, ele não pôde continuar a carreira e é sempre problemático, principalmente tratando-se de jovens. Portanto, obviamente que eu estou solidário com todos os atletas que estão, todos os atletas, todos os staff, todas as equipas que estão envolvidas nisto e não podia ser de outra forma. Estamos solidários, é preciso fazer alguma coisa, é preciso pressionar mais. O governo continua a fechar olhos àquilo que é o movimento da bicicleta e do ciclismo e nós temos que arranjar uma forma qualquer de fazer pressão, porque isto tem que mudar. Tem que mudar. As leis que existem têm que ser mais vezes aplicadas para quem prevarica. Mas atenção, os ciclistas também têm que ser alertados que isto não é o... Quantas vezes nós vamos fazer aqui os nossos treinos e os ciclistas estão-se nas tintas para os vermelhos e por aí fora. Não, isso é uma discussão que é muito triste. Mas triste é preciso ter. De se existir, de existir, porque num país onde as coisas funcionassem, onde o civismo funcionasse, isto nem sequer era causa, mas a verdade é que os maus comportamentos funcionam para um lado e para o outro. E eu acho que as correções, digamos assim, chamamos-lhes correções, teria que servir para um lado e para o outro, não é? Porque um ciclista quer fazer parte do trânsito, se quer ter os direitos que quer ter e deve ter no trânsito, também tem que se comportar segundo as regras de trânsito, não é? Mas deixa-me só... Vou tocar aqui numa coisa que foi uma chamada privada. O ano passado, quando a Federação Portuguesa de Ciclismo cancelou um contrato que já estava no fim com a Pódio, que é a organizadora da Volta a Portugal, saiu numa notícia que a Cabrera Solutions ia organizar a Volta a Portugal. Rumores. Sim, saiu numa notícia, rumores, disse que... E eu peguei no telefone e liguei para o João Cabreira. Porque a melhor forma de nós pormos isto a limpo é, se temos os contactos, eu disse, então... João, então tu vais organizar a Volta a Portugal. Ele começou-se a rir. Ele disse, Pedro, olha, eu fiquei a saber pelo mesmo sítio que tu, mas sinto-me extremamente lisonjeado, porque efetivamente colocarem a Cabreira Solutions como a única possível organizadora da Volta a Portugal é efetivamente dar credibilidade ao trabalho que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos anos. Na Aveiro Spring Classic, a quantidade de GNR, já mostrei isso o ano passado, este ano não filmei, não sei se tu filmaste. Sim, a caravana de polícia, é impressionante. A caravana de polícia, não é só a caravana, é a forma como a polícia está ao longo de todo o percurso, é absolutamente impressionante. Das pessoas que vieram ter connosco, foi um ponto em que as pessoas tocaram, ou seja, isso não passa despercebido. Eu sei que aquilo fica caro, mas não é um custo, é um investimento, porque traz mais pessoas. Mesmo eu, dos últimos... Eu tive batedor durante parte do percurso, para mim e para o Lopes. E eu chegava a dizer isto ao Lopes. Lopes, nós temos batedor para nós os dois. Repara, não somos um pelotão. Somos dos últimos. E estamos com batedor para garantir que não temos problemas. E isso é absolutamente incrível. Portanto, não, uma vez mais, muitos parabéns à organização. Parabéns e obrigado pelo trabalho que fazem. Exatamente. Mais um ano que nós lá fomos... já super entusiasmados por causa da experiência que tivemos no ano anterior, e este ano estamos super entusiasmados para que venha o próximo ano para podermos ir lá outra vez estarei lá novamente. Usufruir daquilo. Aquilo é uma prova, eu diria que no contexto de BTT já demos exemplos de provas que são assim, mas isto é mesmo aquela prova que quem quer experimentar algo do género, quem quer iniciar, acho que é a prova perfeita. É uma prova com muito pouca dureza de altimetria. A dureza está lá distribuída de outras maneiras. Mas Rafael, eu não vou... Essa da dureza, doeram umas pernas durante muito. Sim, a dureza está lá de outras maneiras. É uma prova muito rápida, dá vontade de ir rápido também. Mas de uma forma geral, é uma prova que dá para toda a gente começar, para toda a gente explorar, por exemplo, os 3 dígitos. Quem nunca fez 3 dígitos, acho que é uma boa forma de se estrear e é muito fixe. Gostei muito. Mas uma vez mais, algo que eu já comentei, eu acho que esta prova faz todo sentido existir, está muito bem feita, mas eu só vejo outro sítio com a mesma capacidade de ter uma espécie de clássica destas, que sai no Alentejo. Por causa das características do terreno. Exatamente, por causa das características do terreno. Porque esta prova tu não consegues fazer isto no norte, eu não estou a ver isto. Mas esta prova depois também tem outras características, não é a questão de ter pouca altimetria. Os terratos dão aqui uma dinâmica muito interessante à corrida, que vocês podem pensar, isso terratos, é preciso ir do BTT. Não, malta, calma. Vocês têm que ter mais atenção no Alcatrão
do que propriamente nos terrados, porque a organização tem o cuidado de manter os terrados cuidados, de não existem buracos nos terrados, ou seja, apenas é estrada não pavimentada, digamos assim, não tem alcatrão por cima, porque durante o percurso nós passamos em partes em que o alcatrão está em pior estado do que os terrados, coisas à qual a organização é completamente alheia, mas acho que os terrados dão aqui uma dinâmica muito interessante à prova e que a torna tão distinta das outras todas. Divertida. Eu acho que esta é a prova que eu gosto de fazer, porque a prova é divertida. Portanto, esperem pela edição de 2027. Ora bem, vamos então começar aqui porque eu quero falar efetivamente, Rafael, neste Cape Epic ficou clarinho que as 32 vieram para dominar. Será que ficou? Eu vi eu estou a ser sarcástico. aquela partilha daquela etapa que foi ganha e efetivamente por um dos da dupla tinha uma bicicleta 32. O que acaba por... Deixa-me só colocar. Eu acho que para a marca foi um tiro no pé. Porque ou punha dupla, os dois com 32, ou não punha nenhum. Porque por um deles com 32 e o outro com 29... Mas eram bicicletas iguais, eu não sei. Era a mesma bicicleta, a mesma marca, só que uma foi com 29... Só vi. Eu fui acompanhando o Cape Epic. E depois, porque eu acho... Eu estou aqui a gozar com isto, porque efetivamente há aqui uma coisa que é claro e não vamos deixar... Se as marcas quiserem, Rafael, tu vais andar 32 pontos. Sim, e é nesta questão que eu até tenho debatido, que eu ainda estou assim um bocadinho apreensivo quanto à evolução da coisa nesse aspecto. Ou seja, se tu me perguntares, achas que isto vai para a frente? Eu ainda digo que eu acho que não. No entanto, eu sei que quando, por exemplo, as marcas que dominam o mercado, quando elas tomarem essa posição, ok, então é para aí que o mercado vai. Sim. Se o mercado... É para aí que o mercado vai. Enquanto forem uma marca aqui, uma marca ali a fazer testes, está tudo bem. Eu acho que é uma coisa para ver também, para as marcas lançam e deixar fazer barulho e ver só o que é que acontece. A BMC fez aquilo com o Tito Caru o ano passado, que apareceu numa Taça do Mundo com o 32, fez ali um burburinho em redor da BMC. Voltaram a falar da BMC. Eu acho que até foi mais por causa disso, para falarem da BMC. Propriamente de... Só que eu acho que houve marcas que levaram isto a sério. Agora, o que eu quero dizer é, eu não estou a dizer que isto não possa acontecer, eu estou ainda... Acho que não. Acho que o mercado não irá ir por aí. Eu compreendo porquê. Porque a nível tecnológico é muito difícil agora lançar uma coisa nova. O que é que eles vão lançar? Por exemplo, travões wireless? Espera. A Trek lançou uma bicicleta de suspensão total que está no mercado, a nível de competição, em que eu li um artigo super interessante escrito pela própria Trek, onde disse: isto é a melhor bicicleta de 29 alguma vez produzida para competição que o público nunca vai usar. Porque ele diz, isto foi para desenvolvimento tecnológico, para perceber melhor. Nós desenhámos uma bicicleta à medida daquilo que os atletas pediram. Mas eles dizem que o público nunca vai utilizar esta bicicleta. Isto é um desenvolvimento de engenharia. E eu passo-me pela cabeça isso. Será que efetivamente eles desenvolveram aquilo que era para vender, mas mediante as alterações que estão a haver no mercado, com a 32, não vai sair, esta particularmente não vai sair por causa disso? Eu acho que temos que aguardar movimentações das marcas que dominam o mercado, nomeadamente de uma Trek, de uma Specialized, de uma Scott, por exemplo, ver para onde é que essas marcas vão virar. Porque mais tarde ou mais cedo, essas marcas vão ter que tomar uma posição. Ou fazem ou não fazem. Ou fazem ou não fazem. Sim. E eu acho que é essas tomadas de posição, porque essas marcas é que mandam. Não vamos estar aqui com coisas porque a BMC lançou e a BMC é isto e aquilo. A BMC não domina mercado nenhum. Neste momento não. A BMC é uma boa marca, mas não domina mercado nenhum, nem na Suíça. Portanto, vamos ser realistas e vamos assumir que existem marcas que dominam o mercado. E temos que esperar pelo posicionamento dessas marcas. Mas acho que ainda é cedo, acho que eles estão a avaliar para onde é que isso vai virar, porque não é agora só aumentar uma roda, é toda uma geometria diferente da bicicleta que tem que ser construída, porque caramba, nós agora, então as suspensões 120 começaram a ganhar o espaço delas. E agora com uma roda 32 vamos diminuir outra vez as suspensões. Sim, não é? sim, mas isso... Mas voltando outra vez ao Cape Epic, que é isso que eu quero falar. Efetivamente, o que eu acho curioso é que toda a comunicação social fez um burburinho gigante em redor da bicicleta roda 32 ter chegado. Aquilo que eu tiro, mas isto vale o que vale, e se calhar vale mesmo muito, muito, muito pouco. A ideia que eu tiro dali, tanto que quem corta a meta em primeiro lugar é a 29. Mas isso não... Porque
a ideia que passa é que o atleta que vem na 32 vem com um esforço tremendo, mas isso, a máscara de esforço é diferente de pessoa para pessoa, por isso não quer dizer nada. Mas no dia seguinte, eles levam 40 minutos. Isso é que é um bocadinho, ou seja... E ninguém falou. Pode ser uma coisa que foi tudo falado, eles ganharam e tal, pronto, sentiram-se bem naquele dia, mas... Ou seja, porque o discurso foi numa de, olha, uma roda 32 a dar porrada às outras, mas depois no dia a seguir levam quase uma hora. Exatamente. Não é? Tipo, então onde é que está a consistência? Claro que nós estamos a falar de um caso, porque também só vimos essa. Sim, é o único caso que lá estava. Só vimos essa, não é? Ou seja, o atleta pode ter tido um dia mau. E acontece a todos, e olha, naquele dia... Ou pode ter tido um furo e ninguém tinha uma câmara de ar 32. Nem estou a pensar nisso, mas efetivamente, como aquele é o caso único que vimos, a andar assim na frente, o atleta pode ter tido um dia mau. E pode perfeitamente acontecer. Nós estamos a colocar, estamos aqui a fazer uma comparação que não tem razão de ser. Mas acho que em prol daquilo que seria, ou seja, da roda 32 não caiu muito. Não caiu mesmo nada. Mas há muitas variáveis. Ele pode ter pago a fatura no dia anterior, ter puxado demasiado. A própria etapa podia não ser a favor da roda 32. Completamente. Há aqui muitas variáveis mas que não são por causa da bicicleta. Sim, mas aquilo que nós temos que falar, efetivamente, ganhou a etapa, sim, ganhou. Mas no dia seguinte levou 40 minutos. É isso. Foi uma maneira porreira de mostrar a bicicleta, sem dúvida. Mas depois, ou seja, acho que até serviu mais como coisa depois de chacota do que propriamente a favor da coisa. E uma vez mais, pode não ter tido nada a ver com a bicicleta. O atleta podia estar mal, pode ter tido um problema que nós não assistimos. Tudo e mais alguma coisa. São os atletas que fazem as bicicletas. Nunca esquecemos desta. Sim, totalmente. Por isso, eu acho mesmo que é muito cedo. Ninguém, acho que é impossível alguém dizer, não, isto vai ser o futuro. Não é, deixem as marcas que mandam no mercado tomar uma decisão, porque elas é que dizem se vai ser o futuro ou não. Sabes uma coisa que foi uma viragem significativa no mercado das bicicletas quando foi das 29? Foi no dia, ainda havia marcas a desenvolver rodas 27,5 porque o Nino Schurter corria de 27,5. No dia em que o Nino Schurter largou 27,5 e passou para a 29, a 27,5 morreu de vez. E a 29 ganhou o balão de ar ali. Okay, eu acho que até uma das coisas mais flagrantes que nós podemos assistir, e daí eu dizer que há marcas que mandam no mercado, na estrada, quando tu tiveste a unificação das bicicletas, deixaste de ter a bicicleta aero e a bicicleta de endurance, passaste a ter marcas que lançaram uma só bicicleta. Tu viste onde é que o resto das marcas foi atrás? Ou seja, o que é que aconteceu ao mercado? Claro que podem-me dizer, porque a Scott continua com os dois e continua a vender. E claro que sim, se as marcas continuassem com as duas, iam continuar a vender. Repara, por acaso, agora porque a Giant lançou agora bicicletas e eles agora estão a perguntar, e agora a TCR como é que fica? Mas, por exemplo, tens a Mérida, que continua a ter as duas. Continua. E tens sempre cliente para as duas, da mesma forma que, por exemplo, se a Specialized agora lançasse uma versão melhorada da Venge, ia vender como pão quente. Percebes? Mas é para tu veres a posição que estas marcas e o peso que estas marcas ocupam no mercado ao nível de mandar no mercado. Ou seja, eles é que definem as tendências daquilo que vai vender. E enquanto essas marcas não se pronunciarem, é impossível nós dizermos se as coisas vão avançar ou se passou só por um teste, lá está, como tu disseste, um teste de engenharia, um exercício de engenharia, para ver também o que é que o mercado pedia. Ou seja, se pede, se as pessoas estão receptivas, se acharam uma parvoíce, como é que as pessoas acham que vão resolver, o que é que vai acontecer. Claro, quando foi das 26 para as 29, foi a mesma coisa. As pessoas não gostaram muito, torceram o nariz, mas hoje em dia não existem 26, não é? Não existem, ainda andam por aí, tímidas. Mas são vintage, são bicicletas vintage. Olha, falando agora aqui de outro... Vou falar houve uma declaração polémica do Tadej Pogačar no final da prova. Ele veio com uma declaração extremamente polémica, que pôs muita gente a falar. Foi porque perguntaram-lhe se ele voltaria à Milan-San Remo. E ele disse que a próxima vez que voltasse a San Remo era para comer focaccia. E agora tu passas aqui para um tema que eu tenho mesmo que ressalvar aqui, porque eu vi muitos sítios darem esta vitória ao Pogačar como uma outra como qualquer. Garantida. Não é como garantida, porque garantida não era, mas como uma outra qualquer, ou seja, atribuindo ao facto dele de facto ser muito superior aos outros e ser bom atleta. Mas eu acho que as pessoas não estão a dar o devido valor ao que o Pogačar fez no sábado. Eu acho que as pessoas não têm ideia do quão difícil
isto era para ele, mesmo para ele, ou seja, uma prova que seria talvez esta e o Roubaix são sem dúvida as provas mais difíceis para ele ganhar. Porquê? Porque não são para as características dele, são provas que não sobem muito, são provas muito rápidas. Ele caiu a 30 km da meta, ele recupera da queda, ele chega ao pelotão já em subida, ele ultrapassa o pelotão como se de um pelotão de cadetes se tratasse, chega lá à frente, ataca 3 vezes, ele mete 800 watts sentado, ele deixou o Van der Poel para trás, o atleta que, ok, ele caiu, ele próprio diz que caiu, que estava com dores, mas caramba, ele deixou o Van der Poel para trás, no terreno dele, numa subida que não é assim tão dura, para aquele nível, e depois ganha o sprint contra um super Pidcock também. Nós temos que tirar o chapéu aqui ao Pidcock. Nós já falámos os dois sobre isto, e hoje em dia nós sabemos, apesar de não ser as condições dele, como tu disseste, e estou de acordo com o que tu dizes, mas nós temos que tirar o chapéu ao Pidcock por conseguir estar ao nível de um atleta que se tem mostrado não como o melhor de todos, mas como um galáctico. Caramba, o Pogacar deixou o Van der Poel para trás, mas o Pidcock também. Sim, o Pidcock também é isso, e o Van der Poel não é um atleta qualquer. E uma prova de 200 km foi decidida por 30 centímetros. É isso. É impressionante. E eu acho que 2 centésimas. E eu acho que não está a ser dado, por causa da hegemonia dele, do domínio dele, eu acho que não está a ser dado o devido valor ao que ele fez no sábado. Não, o que tu queres dizer é que as pessoas acham que ele vem sempre com muita vontade. E ele porque ele também, mesmo as declarações que ele faz no final, e a ideia que ele passa de que eu se cá voltar é só para comer focaccia, porque isto não volta a fazer. Não, é isso. É perceber o que ele sofreu. Eu acho que só quem entende um bocadinho mais, e não estou a dizer quem é treinador, não, mas quem entende um bocadinho mais de características de provas para ciclistas e tudo mais, e o que é preciso fazer para ganhar uma prova, com os nomes que lá estavam, com um Van der Poel, que talvez esta deve ser a melhor forma, pelo menos aquilo que vimos no terreno adriático, esta deve ser talvez a melhor forma física do Van der Poel até o dia de hoje. A forma como ele ganha, eu acho que as pessoas não estão a dar o devido valor ao que ele fez no sábado, e acho que agora para abril, no Paris-Roubaix, nós temos que botar muito sentido, porque se há homem que neste momento consegue destornar o Van der Poel, é o Pogacar, e só lhe faltou o Roubaix. E acho que este ano ele vai roer-se todo para... Concordo, mas eu agora vou buscar... Eu não sei se ele partilharia desta opinião comigo, mas quando o Peter Sagan foi 3 vezes campeão do mundo e depois lhe perguntam se ele sentia pressão, ele disse, mesmo estilo Peter Sagan, disse: eu não tenho que vir aqui provar nada, eu sou campeão do mundo, eu já ganhei isto 3 vezes, eles é que têm que vir aqui buscar a camisola. Sim, totalmente, mas agora, percebes, para o Van der Poel falta-lhe ganhar falta-lhe um monumento para completar os 5, algo que no ciclismo atual não volta a acontecer, porque é muito difícil a forma como o ciclismo está a evoluir. E eu ainda há uns dias estava a falar com um cliente, porque a minha opinião para os próximos, eu diria, talvez 10, 15 anos de ciclismo, é que nós vamos ter carreiras muito boas, atletas a vir e a ganhar muito, mas durante pouco tempo. Porque eu acho que agora o que começa a acontecer... Ganham 1 ano, 2 anos e acabou. Eu acho que vamos ter carreiras de 5 anos, 10 anos, talvez. Acabou-se carreiras como o Valverde. Este é o meu ponto de vista. Sim, e porquê? Porque, caramba, eu outro dia li uma coisa sobre exercícios que estão a ser feitos com miúdos de 15 anos, em altitude, câmaras hiperbáricas e por aí fora. E isto quer dizer o quê? Os atletas júniores hoje em dia... Eles andam tanto, eles conseguem aguentar num pelotão World Tour. Então eles chegam lá e eles estão a trabalhar para números de Pogacar. Eu acho que eles estão a ser trabalhados para números de Pogacar. E agora os miúdos, tens um Del Toro, tens um Seixas, que vão entrar agora. Têm 20 anos. Quando eles tiverem 25, estão a entrar outros de 18 e 20 anos. Isto agora é uma ideia minha. Eu percebo o que estás a dizer. E não é opinião, é o que está a acontecer neste momento. Esse hiperprofissionalismo é o que vai matar o desporto. Eu não sei se é o que vai matar o desporto, porque isso sempre existiu noutros.
Percebes? E o ciclismo está a entrar, já entrou, não é? Está a entrar, já entrou numa fase onde circula muito dinheiro. Tu vais pagar a idade agora, vais pagar a idade, ou seja, muito parecido ao que é o futebol. Talvez tu não estás só a pagar o talento, estás a pagar a idade. Eu percebo, mas se tu estás a fazer uma triagem logo aos 15 anos, que eu acho muito cedo no ciclismo, francamente. Mas a questão é que tu também afastas outros praticantes. Tu afastas muitos praticantes. Porquê? Porque tu tens, tu és fisiologista também, tens de perceber isto. No ciclismo a maturidade vem um pouco mais tarde. Okay? Acontece é que se tu começas a filtrar aos 15, daqui a pouco estás a filtrar aos 13 já. E o que é que os miúdos não gostam? Os miúdos não gostam de chegar a uma prova e ser dobrados. Querem estar ali um bocadinho taco a taco. E isso começa por afastar aqueles que são potenciais talentos. Repara, aqui atrasado falávamos sobre o futebol, por exemplo. De não haver atletas baixos no futebol. Porque eles são filtrados logo muito cedo. Porquê? Pela altura. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que as coisas já não são bem assim. Existe uma filtragem muito violenta. Muito violenta. Eu acho que aquilo que pode ajudar ao ciclismo... Essa filtragem vai pôr de parte muitos talentos. É uma visão que eu tenho. Mas isso vai estar a medir por onde, percebes? Eu acho que o que pode acontecer é tu teres as chamadas, digamos assim, as segundas ligas de ciclismo, ou seja, as provas de categoria inferior, ter um nível também muito interessante, que é o que acontece, por exemplo, no futebol, não é? Os que vão para a primeira liga, teoricamente, são os melhores. O que eu ia dizer, isto é a mesma coisa. Tentar parar este processo é como tentares parar o vento com lençóis. Tu não paras o vento com lençóis. Tu podes usar os lençóis para te propulsionar para a frente. Exatamente. Eu acho que o que pode acontecer é as ligas a seguir, as provas de caráter inferior, digamos assim, ter um nível cada vez mais interessante. Que são precisamente aqueles miúdos que não foram filtrados logo à primeira. Mas continuam a correr, mas começam nas ligas abaixo, não é? É possível. Os que chegam à primeira liga, por exemplo, miúdos, por exemplo, como o Rodrigo Mora, do Futebol Clube do Porto, tem 19 anos, não é? Se calhar há miúdos com 19 anos que se calhar vão atingir o nível que ele tem agora, mas se calhar aos 21. Não é? E tu vais afastá-los? Não, mas se calhar metes a jogar no Porto B, por exemplo. Não tinha pensado nisso, mas sim, é uma boa porque e é o que tu vês, no World Tour, a Emirates tem equipa de desenvolvimento e tem uma equipa de desenvolvimento da equipa de desenvolvimento. Eles têm uma equipa de júniores agora. Acho que foi o que eles trouxeram agora para a clássica da Rábida. É como, por exemplo, nós tivemos o Remco destacou-se logo em júniores. E também por isso é que passou logo a profissional. E nós vamos continuar a ter atletas desses. Nós temos o Morgado, por exemplo. Sim, claro. Também sim. Eu acho que é importante nós começarmos a ter estas segundas ligas. Talvez, percebes? Acho que vai ser cada vez mais comum. As equipas World Tour têm todas. Aliás, nós temos um miúdo que é o Gonçalo Costa, que ele até correu no BTT durante vários anos, foi campeão nacional de cadetes e tudo, pelo Guilherme Abreu, que ele está na equipa de desenvolvimento da Decathlon, por exemplo. E eu acho que o que vai acontecer é as equipas todas têm as equipas de desenvolvimento e vai ser cada vez mais comum a equipa de desenvolvimento da equipa de desenvolvimento. Percebes? Que é para eles começarem, ou seja, tu és maçã que vai ficar madura mais tarde. Então, ficas aqui a trabalhar nas outras corridas e eventualmente há de chegar a tua altura. Digo. Está bem. Rafael, próximo fim de semana nós vamos voltar para esta Reja, um passeio simpático e amigo. Eu vou deixar o link desse passeio. Nós vamos voltar a esta Reja, próximo fim de semana. É um passeio de 35 km para os quais nós vamos até lá passear as bicicletas. Vai ser diferente daquilo que foi este fim de semana. Vamos lá mais numa... Agora não há médias de 30. Não, vamos lá numa... Até porque é bicicleta de BTT, ok? Vamos lá numa de turismo e eu deixo ficar aqui no link. E apareçam lá em Estarreja, façam um número. Aquilo tem inscrições limitadas, que é um passeio bonito, mas apareçam para esgotar. Para convívio, para irmos ali, para juntarmos ali uma malta para darmos 2 de letra. 35 km é mais para nós, temos tempo para dar 2 de letra. São 2 horitas, aquilo, passa no instante e apareçam e venham-nos fazer companhia. Portanto, é isso. Gente boa, obrigado por estarem em mais um CLC. Temos que ir embora porque o Rafael tem que fazer biberões. É verdade. Portanto, um abracinho, malta. Grande abraço, nós fomos.